Pogba no Corinthians, galera, tá ficando cada vez mais certo. Pogba no Corinthians, galera, tá ficando cada vez mais certo. O craque francês, as conversas tá cada vez mais quente. Tudo dá a entender que o Corinthians vai ou já fez uma proposta pro Pogba e está esperando a resposta do francês. O Corinthians veio a público dizendo que quer contratar, que poderia contratar o Pogba, mas no mesmo molde do Memphis Depay, com um grande patrocinador, e já rolou várias conversas aí com alguns patrocinadores. Veio um grande patrocinador, Fatal Model aí, um site de conteúdo adulto aí, revelando o CEO, pessoas da equipe da Fatal Models veio a público dizendo interesse em patrocinar, dizendo que tem interesse em patrocinar essa chegada do Pogba ao Corinthians. Eu acho que seria muito interessante o Corinthians, mas pessoas ligadas dentro ao Corinthians não quer esse patrocínio, que é de conteúdo adulto aí. O Corinthians precisa de uma parceria para trazer esse jogador. Então, cara, esses caras já chegaram e já assumiram a liderança aí na vaquinha do Corinthians do ano, R$200 mil. Então, cara, esses caras estão interessados sim em trazer a sua marca junto ao Corinthians e trazer o Pogba junto pro Corinthians, mas eu sei lá, não sei quanto o Pogba pediu para jogar no Corinthians, não sei quanto que ele quer de salário, de luvas, o empresário dele vai querer de bônus aí para assinar o Corinthians. O Corinthians tem que ser cauteloso, é um jogador que está muito tempo sem jogar, é um craque, um cara que já é testado no jogo da seleção francesa, campeão do mundo, é um cara que jogou em grandes clubes na Europa, como o Memphis Depay, é um cara que trazeria logo de cara muito mais mídia francesa, mídia do mundo inteiro pro Corinthians, mas tem que ver se ele tá, como ele tá fisicamente, como ele vai render. É um jogador de 31 anos, é um cara na mesma idade do Memphis Depay, mas o Memphis Depay já estava jogando, o Memphis Depay não teve um hiato aí nessa parada, e o Pogba não, o Pogba ele precisa reprovar de novo se ele tá a fim de jogar futebol, se ele tem condição de jogar futebol. Então eu acho muito arriscado o Corinthians fazer a contratação do Pogba agora, mas precisa calma, precisa paciência, precisa entender como que vai ser essa negociação, precisa também o Corinthians jogar as cartas na mesa, porque o Corinthians hoje é muito mais mídia pro Pogba do que o Pogba pro Corinthians, porque o Corinthians, cara, o Corinthians não, entre aspas, o Corinthians não precisa de um jogador como o Pogba no meio campo. O Corinthians está bem servido ali de meio campo, o Corinthians não precisa de um jogador com a qualidade do Pogba, mas mediamente falando, o Pogba traz muita atenção. O Pogba vai trazer muito do que o Memphis já trouxe ao Corinthians e vai deixar o time do Corinthians muito mais para cima, mediaticamente falando, futebolisticamente falando, dentro de campo. Os adversários vão olhar o Corinthians de uma forma diferente, mas precisa ver se ele tem condição de render futebolisticamente falando dentro de campo. Então talvez um contrato curto de 1 ano para ver se ele vai e fazer um contrato financeiramente justificável a ele, que ele tá parado de jogar, né, galera? Ele tá fora de forma, entendeu? Então ele não pode também exigir o mesmo salário ou próximo daquilo que ele ganhava no Manchester United ou na Juventus, entendeu? O Corinthians tem que saber fazer essa negociação para o Corinthians não jogar dinheiro fora e também não jogar patrocínio fora. O Corinthians não sei se vai aceitar o Fatal Models como ativo aí para poder trazer o Pogba, mas eu não sei se o Corinthians tem outra carta na manga ou não, o Augusto Melo tem outra carta na manga ou não, mas diz também aí, entre outros jogadores que também esse site pode patrocinar, como a chegada do Sérgio Ramos, de 39 anos, eu acho que o Corinthians precisa de um zagueiro, mas será que o Corinthians precisa investir tanto? Será que o Corinthians trazendo o Sérgio Ramos vai pensar futebolisticamente falando ou só mediamente falando, galera? Então, o Corinthians precisa trazer um jogador que sirva ao Corinthians realmente. O Corinthians precisa pensar no futebol, na minha opinião, no futebol jogado, no futebol o Corinthians entregar, entendeu? Não sei se o Sérgio Ramos tem essa condição física e técnica ainda para demonstrar ao Corinthians, mas essas conversas estão voltando, estão esquentando, e a possibilidade dele jogar no Corinthians também é muito grande. E também o Corinthians vem aí com um novo reforço uruguaio aí. No próximo vídeo eu conto para vocês quem é, mas se você chegou até aqui, galera, deixa o seu like, sua inscrição, seus comentários, é muito importante aqui nesse vídeo. E também, se você concorda ou não da chegada do
Paul Pogba, o craque francês do Corinthians. O Corinthians precisa fazer sacrifício, tem que fazer sacrifício na chegada desse grande jogador, desse craque aí, porque até ele ser proibido de jogar naquele caso de doping, etc., ele estava jogando muito bem, é um cara muito técnico, um cara que tem condição, naquela época tinha condição, se ele for aquele cara daquela época, tem condição de jogar no Corinthians titular, não tenho dúvida, é um cara excepcional, já testado e comprovado aí nos gramados do mundo inteiro, né, galera? Então a gente torce pro Corinthians, a gente torce para que tudo dê certo e bora, vai Corinthians, é nóis, muito obrigado, galera!